Olá, querido estudante, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma videoaula aqui no VestTube. É um prazer ter você aqui assistindo nossas videoaulas, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de Química Geral. Dessa vez, continuando o assunto de ácido, vamos falar da força de um ácido. Eu vou separar esse assunto em dois vídeos para não ficar muito longo. Então, nessa videoaula nós vamos abordar aqui o conceito que é, e na próxima a gente pode entrar um pouco mais no assunto de uma forma mais profunda. Tudo bem? Bom, então vamos iniciar a nossa aula. O que é a força de um ácido? Talvez, será que é força? Não. Muita gente acha que força de um ácido significa o quão corrosivo ele é, mas isso é uma mentira. Não necessariamente isso é uma verdade, tá? O que é a força de um ácido? Está relacionado à quantidade de íons positivos que ele ioniza em água, tudo bem? Ou seja, a quantidade de H+ que ele vai liberar, tá? Não se esqueça disso. Então, vamos dar início aqui. Quando se fala de força de um ácido, você tem que ter sempre em mente o seguinte: a reação de ionização ela ocorre em sentidos opostos, tá? O que nós podemos representar por essas duas setinhas, tá? A reação de ionização ocorre em sentidos opostos. Então, da mesma forma que você tem um ácido e ele pode se ionizar, a reação oposta também ocorre, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, um ácido que a gente já comentou bastante, o ácido clorídrico, tá? Tá aqui. Esse aqui é o cloreto de hidrogênio, quando não está em solução aquosa, tá? Então, perceba aqui que eu coloquei o seguinte: quando nós pegamos o ácido clorídrico, obviamente, quando colocamos ele em água, ele acaba ionizando, tá? Ou seja, acontece uma reação de ionização que forma o cátion H+ e o ânion cloreto, tá? Bom, então perceba que eu coloquei dois sentidos na reação. O sentido que eu vou chamar de sentido 1 e o sentido que eu vou chamar de sentido 2. Ok? Ou seja, da mesma forma que eu pego o cloreto de hidrogênio e posso fazer essa ionização, eu posso pegar esses íons e voltar a formar o cloreto de hidrogênio, que em solução aquosa é o ácido clorídrico, tá? Então, perceba que eu escrevi aqui. A reação no sentido 1, qual que é o sentido 1? Esse sentido aqui ocorre em maior proporção. Então, lá, a reação no sentido 1 ocorre em maior proporção. Se ela ocorre em maior proporção, significa que eu formo mais íons do que cloreto de hidrogênio. Ou seja, se eu estou indo no sentido um pouco mais presente, ou seja, se eu estou numa proporção maior da reação do caminho 1, então eu formo mais produtos, tá? Então esses caras aqui aumentam a sua quantidade. Tudo bem? Então perceba o seguinte: se aumenta a quantidade, A mais H+ e o ânion cloreto, Cl-, em uma solução de HCl, do que moléculas de HCl. O que isso quer dizer? Bom, preste atenção nisso. Coloquei isso em água, ocorre a ionização. A reação no sentido 1 tem maior proporção. Se ela tem maior proporção, ocorre em maior proporção, significa que eu formo muito mais H+ e Cl- do que HCl, do que a molécula HCl. Tudo bem isso? Ficou claro isso? Eu espero que tenha ficado claro, tá? Ocorre em maior proporção esse sentido. Logo, eu tenho mais essas substâncias do que essa daqui. Tudo bem? Então, olha lá, perceba o seguinte: se há mais H+ e Cl- em uma solução de HCl do que a molécula de HCl, eu também posso fazer uma representação em setinhas. Ou seja, se eu pego o ácido clorídrico em água, a setinha maior indica o sentido em que a reação ocorre mais. Então, ó, ácido clorídrico, eu coloquei uma setinha bem grande apontando para a reação de ionização do que a reação inversa, que tem uma setinha bem pequena, ó. Olha a setinha pequena aqui. Tudo bem? Então, ou seja, eu formo muito mais íons do que a molécula. Então, numa solução, eu vou ter mais íons do que
molécula. Tudo bem? Ficou claro isso? Espero que tenha ficado claro. Vamos dar continuidade aqui. Eu peguei o ácido clorídrico como primeiro exemplo, tá? Agora nós vamos pegar o ácido acético, um ácido orgânico, tudo bem? Conhecido também como ácido etanóico. Eu fiz aqui a representação um pouco reduzida dele, né? Então, CH3CO2H. E da mesma forma que o ácido clorídrico, ele também tem uma reação de ionização em dois sentidos. Como está escrito aqui, a ionização tem a sua reação em sentidos opostos também, né? Então, da mesma forma que vai, ela volta também. Ok? Espero que tenha ficado claro. Então, o ácido acético, ele pode ionizar, e ioniza, na verdade, em H+, tá? Se não o fizesse, não seria um ácido. Então, ele tem que ionizar H+, porque ele é um ácido. Ioniza e forma este ânion aqui. Tudo bem? Bom, qual é a diferença do ácido clorídrico para o ácido acético? Olha, de primeiro momento, eu poderia falar que é a quantidade de H+, que ele ioniza. Mas eu também posso responder que é a força. Eles têm forças diferentes. Como assim? Veja que a reação no sentido 2 ocorre em uma proporção muito maior. Então, a reação nesse sentido aqui, de volta, ó, a reação no sentido de volta ocorre em uma proporção muito maior. Se a volta ocorre numa proporção muito maior, eu posso representar dessa forma. Olha o tamanho da setinha da volta. Olha o tamanho da setinha. Você está enxergando, ó, o tamanho dessa setinha comparado com essa daqui? Ou seja, a reação no sentido 2 ocorre em maior proporção. Ou seja, eu estou formando muito mais moléculas de ácido acético do que íons, tudo bem? Se a setinha maior está para cá, eu formo muito mais esse cara do que esses caras aqui. Tudo bem? Ficou claro isso? Então veja o que está escrito aqui e vamos dar uma analisada. Se a reação está maior nesse sentido, eu formo mais moléculas não ionizadas. Então, numa solução de ácido acético, há muito mais moléculas não ionizadas, que é essa daqui, não ionizada, do que íons H+, e CH3CO2-. Então, ou seja, é de se esperar que por ter uma reação em maior proporção nesse sentido, eu formo muito mais esse cara aqui do que esses daqui. Tudo bem? É isso que quer dizer esta representação. Ok? Bom, então, Raina, você está querendo dizer que o ácido clorídrico libera muito mais H+ do que o ácido acético? Sim, tanto que aqui, pelo fato da reação estar nesse sentido, eu formo muito mais esses íons, eu formo muito mais H+. E aqui, como a reação está maior para lá, né, maior proporção nesse sentido, eu formo pouco H+. Então, numa solução que eu tenho ácido clorídrico e em outra solução que eu tenho ácido acético, a solução de ácido clorídrico você encontra mais íons H+, e também íons negativos do que uma solução de ácido acético. Tudo bem? Vamos dar continuidade então aqui na nossa química, tá? Eu acabei de falar para você que ácido clorídrico e ácido acético têm diferentes graus de ionização. Enquanto um libera muito H+, o outro libera pouco H+. Ficou claro isso? Espero que tenha ficado muito bem explícito o que isso quer dizer, tá? Ou seja, numa solução de ácido clorídrico eu tenho muito mais íons do que a molécula, e numa solução de ácido acético eu tenho muito mais moléculas do que íons. Joia? Vamos lá para outra parte da lousa. Ó, o que isso quer dizer? Que em uma solução de HCl, ele é muito mais ionizado, tá? Muito mais ionizado o HCl. Ou seja, ele é um ácido, por ser muito mais ionizado, ele é um ácido classificado como forte. Por quê, Rainan? Porque ele tem muita ionização, sofre muita ionização, tá? Então, você está falando que a força de um ácido, ela é em relação ao grau de ionização?
Sim, exatamente isso. Pelo fato do ácido clorídrico liberar muitos íons H+, sofrer muitas reações de ionização, ele é um ácido forte. Mas, por outro lado, o ácido acético ele é pouco ionizado. Então ele é pouco ionizado, ele não ioniza, não tem muita reação de ionização, são baixíssimas, você tem muito mais moléculas do que íons. Então, nesse caso, o ácido acético ele pode ser classificado como um ácido fraco, pessoal, um ácido fraco, tudo bem? O ácido clorídrico é forte porque ioniza muito. O ácido acético é fraco porque ioniza pouco. Tudo bem? Então, vamos fazer um exercício aqui, tá? Para a gente ir treinando isso. Então, perceba o seguinte. Nas mesmas condições, ou seja, temperatura, pressão, tá? Volume, uma solução de ácido clorídrico, tem condutividade, o que em relação a uma solução de ácido acético? Condutividade do quê? Condutividade de corrente elétrica, né? Lembra lá que eu falei nos outros vídeos que ácidos, quando em solução aquosa, conduzem corrente por formar íons. Se eu estou formando mais íons numa solução de ácido clorídrico, então eu tenho mais cargas, eu tenho mais fluxo de cargas, então tenho uma condutividade maior que uma de ácido acético. Tranquilo isso? Vamos dar continuidade então. O que isso quer dizer? Que quanto maior for a condutividade, como que eu posso analisar segundo o brilho de uma lâmpada? Um brilho de uma lâmpada. Então, agora vem o momento VestiTube romântico. Você está numa mera noite, você não tem dinheiro para comprar uma lâmpada, tá? Você está perdido nessa quarentena, o comércio não abre e você quer fazer uma coisa especial. Aí você, uma pessoa que não acompanha nossas aulas aqui no VestiTube, você resolve pegar uma lâmpada que você tinha aqui guardada, tá? Na sua casa aí, uma lâmpada guardada. E como você quer fazer um negócio especial para o seu namorado, namorada, você acaba colocando ali e conectando com alguns fios, né? Mas, claro, fazer uma forma muito bonita, romântica, né? Sem ficar aquelas gambiarras. E você tem que fazer um jeito de ligar essa lâmpada, só que você não tem tomada. Imagine que você não tem tomada, tá? Você tá, assim, ferrado, cara. Você não tem o que fazer. Aí você tem na sua mão ali, lá na lavanderia da sua casa, ácido muriático, tá? Que tem aí ácido clorídrico, tá? Ácido muriático. E você tem vinagre, tá? Vinagre. O vinagre tem ácido acético, tá? O ácido do vinagre é o ácido acético, tá? Não se esqueça disso. O ácido muriático é o HCl. Aí vocês tentam ali, basicamente, escolher qual você vai utilizar para ligar a lâmpada. Aí vai depender da sua intenção. Por quê? Ó, se você quer causar um brilho intenso, você vai usar qual? O ácido muriático. Por quê? Libera mais íons H+. Aí você tem um momento mais claro, né? Uma luz mais forte, um brilho maior. Mas se você quiser deixar a luz mais fraca, sabe? Aquela luz ambiente, você vai pegar vinagre, porque o vinagre tem ácido acético. Entendeu essa diferença? O vestibular adora comparar a lâmpada. Então, por que eu estou falando isso? Porque sempre vai ter uma questão disso. Ou seja, quanto maior for a condutividade, maior será o brilho de uma lâmpada. Então, ou seja, se eu tenho um ácido que ioniza muito, a condutividade é alta, o brilho da lâmpada é alto. Se eu tenho um ácido que ioniza pouco, como é o caso do ácido acético, a condutividade é baixa e o brilho da lâmpada é baixo. Ficou claro isso? Isso é força de um ácido. Você aprendendo química e falando de momentos românticos. Só no VestiTube, meu querido. Ó. Então é isso. Eu espero ter ajudado e contribuído com os seus estudos.
Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever aí no canal e deixar o seu like, é muito importante isso. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.